A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mando um abraço carinhoso especial ao meu querido Aramis, lá do CES Luz, Santos Dumont, onde eu tive a oportunidade de fazer uma palestra ontem à tarde, recebido calorosamente por todos aqueles companheiros e amigos da cidade de Santos Dumont. Um abraço a todos, que Deus os abençoe. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Feliz pela oportunidade para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre antídotos do Evangelho. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o Clube FM, 0 Operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A prece autêntica, aquela que brota do coração buscando a Deus, a Ele se entregando, tornando-se um escudo de segurança, de defesa, uma proteção contra elementos perniciosos que vige interiormente no homem ou que vem de fora tentando agredi-lo. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre antídotos do Evangelho. Amor e carinho em todos os momentos, mesmo que é com disciplina mais do que riqueza e conforto. Nosso querido companheiro Chico Xavier esclarece: reconhecemos que devemos combater a influência dos tóxicos através de uma intensificação do amor na assistência afetiva mais intensa junto de nossos filhos. Compreensão e entendimento para que possamos corrigir sem ferir. Isso é importante. Corrija sem humilhar, sem ferir, né? Diálogo evangelizado e consciente. Confiança na capacidade deles de superar as dificuldades e o mal. Dedicação aos filhos e participação com eles em seus momentos importantes. O pai e a mãe não podem estar ausentes. O filho tem uma comemoração no colégio. Faça o possível para estar presente, porque você pode causar frustrações, que pode perdurar por muitos anos. Então tome cuidado, você pai, você mãe. Prestem muita atenção naquelas atividades que você faz, se necessário, estar presente. Educação moral à luz do Evangelho. Culto do Evangelho lá, a gente sempre fala isso aqui. E também a vivência do Evangelho. Desenvolver-lhes a vontade. Lembremos que Allan Kardec e de sua importância na superação dos males. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços. É a pergunta que ele faz, né? Aos espíritos superiores. E a resposta: sim, e às vezes com poucos esforços. O que lhe falta é vontade. Como são poucos os que se esforçam. Às vezes com pequenos esforços podemos mudar uma sequência de erros. Conscientização espiritual de que somos, de onde viemos e para onde vamos.
superação da tristeza e também do desânimo. Abnegação, ternura, sacrifícios no comprometimento da sagrada missão de maternidade e paternidade, porque são sagradas missões, né? Liberdade e orientação com responsabilidade, dando-lhes espaços, direitos e obrigações também como deveres. Disciplinas morais desde a infância, vigilância carinhosa e não sufocante dos pais. Opa, assunto importante. Manter uma vigilância é de suma importância. Agora, sufocar também um filho, de maneira alguma. Você não pode tolir totalmente a liberdade do outro, de expressar, de pensar, né? E de viver. Quantos casais separam porque um sufoca o outro? Proíbe a mulher de pisar do lado de fora, a casa tem que estar trancada, ou aquela mulher ciumenta ao extremo, o marido não pode conversar nem sequer com os amigos. Olha, está fadado ao fracasso. Porque não funciona assim. As coisas têm que ter liberdade, com responsabilidade, né? Desenvolvimento de trabalhos fraternos e cristãos no ambiente da caridade. Ensinar o filho a ser caridoso desde cedo. Descer até a eles procurando falar-lhes em linguagem compreensível a todos os momentos da vida. Fechemos com Joana de Ângeles o problema e, portanto, é de educação na família cristianizada, na escola enobrecida, na comunidade honrada e não de respeito policial. Por exemplo, muitos daqueles que não têm disciplina em casa, o que vai acontecer? Vai estar aí as barbas dos policiais, normalmente encarcerados, quando não são vítimas de balas trocadas, de trocas de tiro, como a gente observa sempre nas comunidades aí das grandes cidades brasileiras. Fiquemos com a certeza de que, quando nos colocamos na posição de semeadores do bem, do amor, da verdade, da justiça, recebemos as armas necessárias a combater as sombras de nós mesmos, poder auxiliar os entes queridos a combaterem as próprias sombras. Acima de tudo, livremo-nos dos tóxicos altamente corrosivos da alma, do ódio, orgulho, vaidade e preguiça, utilizando-nos da maravilhosa terapêutica do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: onde o amor, mais do que um sentimento, é energia profundamente curativa de todos os nossos males, com o auxílio do tratamento da fé e da vontade. Então, o antídoto para tudo isso é o Evangelho de Jesus, ensinando-nos a amar. Manuel deixou registrado no livro Vida e Sexo, que é da FEB, da Federação Espírita Brasileira. É inegável a imposição das energias genésicas na construção dos ideais humanos. A sexualidade é energia e vibração presente nas criaturas, fazendo com que o ser humano busque a afetividade com aspiração maior, propiciando a existência de família, da própria civilização, do aprimoramento da sociedade humana, das experiências que enriquecem a todos nós, acontecendo em nome de relações afetivas os grandes processos, bem como inúmeras guerras e tragédias cotidianas. Então, essa energia genésica, que é a energia do sexo, é uma das energias mais fortes que o ser humano produz. Porém, feito com responsabilidade, com respeito. Aqui estamos falando da atração mútua de sentimentos nobres, de afinidades, não, né, do desequilíbrio da sexualidade como se apresenta nos dias atuais. Lembrando que as trocas de parceiros constantemente, você traz para si energias de todos, causando um desequilíbrio tão grande que normalmente essas pessoas perdem o seu companheiro, a sua companheira, e entram num declínio, né, num processo depressivo, violento, exatamente por causa do desequilíbrio na área sexual. Conforme a frase inicial do próprio Emmanuel, percebemos o respeito e a compreensão que devemos a esta força divina, irradiadora e de paz, harmonia, quando encaminhada na direção correta. Portanto, não existe esse tabu, não é nada contraditório, não é que vai de encontro às leis divinas, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para crescermos e multiplicarmos, isso é bíblico. Se fosse pecaminoso, Deus não teria criado essa relação, né, entre homens e mulheres e outros tipos de sexualidade. Porém, temos que ter essa consciência de responsabilidade. Não esqueçamos que essa força está presente em todos os seres, em qualquer nível evolutivo. Sim, está entre os animais, né, e os pássaros aí, até mesmo
setas e tantos tipos de seres. Logicamente diferenciado em função de grau de aprimoramento espiritual até alcançarmos o amor puro do degrau mais alto da escada, do instinto do animal ao sentimento divino que coordena e mantém o universo em funcionamento perfeito. Tudo é fruto da manifestação do que já carregamos em nosso coração. O instinto sexual é, portanto, o amor em fase de crescimento. Não podemos circunscrever a sexualidade a contatos momentâneos de prazer e manifestação de todos os nossos sentimentos, desejos, tendências e ideais. Está presente em nossas palavras, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nosso olhar e em nosso sonho. Chico Xavier destaca: tantos jovens que se doparam com drogas, muitas vezes por causa de uma influência opressiva daqueles que foram chamados a orientá-los na vida prática. A porta de entrada no vício será então desestruturação familiar, em maior parte, e outras situações em menor escala, tais como a curiosidade, pressão de amigos, busca de emoções diferentes. Despertemos, pois inúmeras vezes nossos tutelados buscam-nos como os pais para conversar, pedem-nos disponibilidades para a convivência salutar, suplicam apoio, sentindo-se pouco amados, deslocados, com baixa autoestima, querem mais carinho e calor do que grandes mesadas. E se aí fugimos, porque precisamos descansar ou trabalhar mais, estaremos dando o mapa, a passagem e a chave para que caiam na porta do vício. Cuidado, nessas horas é que aparecem falsos amigos e traficantes. Usar e abusar de drogas lícitas, álcool e fumo, são danosas quanto às outras. O péssimo exemplo de pais que bebem e fumam ficam fortemente gravados nas crianças e adolescentes. Em um depoimento comovente, um jovem declarou que começou seu vício pelo álcool desde cedo, pois iniciou a beber no chamado churrasco que a família sempre fazia. A maior parte dos que se envolvem com drogas ilícitas começou sua incursão na trilha do vício pelo álcool. Exagerar nos riscos de seus filhos caírem na armadilha do vício. A maior parte dos jovens não experimenta tóxicos, e dentre aqueles que experimentam, somente uma parte se torna dependente. Ficar ressaltando em demasia o problema para atraí-los a experimentar, já que nessa fase gostam de riscos e desafios. Tirar conclusões apressadas se ouvirem dizer ou suspeitarem que seus tutelados se envolveram com substâncias proibidas. Primeiro deve escutar o filho com muita atenção e sondá-lo com perspicácia e compreensão. Suspeitar demasiadamente deles e policiá-los demais. Vigilância excessiva e desconfiança pode levá-los ao consumo, em vez de evitá-lo. Reagir com agressividade e violência. Primeiro deve-se orientá-los a não experimentar, mas se isso ocorrer, reações agressivas só pioram sobremaneira o problema. Falta de disciplina e autoridade na educação. Não confundir liberdade com libertinagem, pois nossos protegidos devem ter a hora para chegar, limites para suas vontades, resistência aos conflitos, não tomar remédios a qualquer probleminha, participar das responsabilidades da casa. Ameaçar interná-lo, expulsá-lo, denunciá-lo ou denunciar seus companheiros. Ameaçar não constitui boa medida. Tome medidas, até mesmo drásticas, se preciso, mas com equilíbrio e visando resolver a questão. Recriminar-se ou procurar culpados. Enfrentamos um momento na humanidade em que os valores morais sofrem constantes ataques da cultura materialista, sob pesada artilharia do mediatismo, do prazer egoístico. Em lugar de aproximarmos do sentimento elevado, caminhamos por vezes na direção do instinto grosseiro, esquecendo-nos da condição humana para aproximarmos da animalidade que se reflete em comportamentos desequilibrados, tais como abusos diversos, desvios sexual-afetivos, aumento dos crimes de cunho sexual, obsessões, loucura, abandonos, abortos, separações, suicídios, desesperos afetivo, prostituição, promiscuidade, degradação.
Se avaliarmos a maneira pela qual se trata o tema, veremos imensa variação, polarizando-se, porém, duas formas que mais sobressaem. A primeira ainda persiste no tabu, no preconceito e na negativa em discutir a nossa sexualidade. Muitos se defendem em um falso puritarismo, tratando a questão como pecado ou sujeira, mostrando ignorância ou talvez exteriorizando recalques e traumas pessoais, criando nas consciências chavões a fazerem com que milhões não saibam conhecer nem descobrir o próprio mundo íntimo, vivendo infelizes, pois a nossa conduta nesta área será reflexo de todo o arcabouço moral, de nosso escrínio sentimental, de nossa personalidade desenvolvida desde os mais tenros dias da infância. Isso equivale a dizer que o papel dos pais é preponderante e indispensável na preparação de seus filhos para todos os desafios da vida, da maneira pela qual poderão enfrentar os problemas, as dificuldades e os obstáculos no campo do comportamento, da afetividade e do relacionamento com o próprio mundo íntimo. No movimento espírita, sofremos um reflexo da postura tradicional dos homens. Uns tratam o assunto com menosprezo, relegando à posição de hábitos inferiores das criaturas, adotando a visão mesquinha e falsa de que foge de conhecer a si mesmo e prefere condenar o assunto aos que devam ser evitados a todo custo, junto a outros que muitos espíritas ignorantes e hipócritas escrevem em seu index. Outros, em meio à doutrina tão rica e profunda, na hora de analisar a questão, prendem-se somente à visão materialista, recorrendo unicamente a opiniões acanhadas e distantes da realidade espiritual, que somos espíritos eternos, vindos de imenso número de reencarnações. O número de obras espíritas que tratam do tema sexo é expressivo. Muitas como tema central, outras trazendo em meio a tantos ensinamentos, lições sobre o assunto. As primeiras explicações importantes encontramos na obra de Allan Kardec, mostrando que os espíritos, desde o início da codificação, tratam com seriedade e profundidade o tema, que se reflete em todos nós, invariavelmente determinando nossas condutas, nossas realizações e possibilitando-nos traçar o caminho da retificação e do acerto. O amigo espiritual caminheiro de Agostinho avisa: os espíritos apoiam e apoiarão sempre o estudo dentro do tema sexo. Faz-se mister que nas casas espíritas temas relacionados à sexualidade sejam objeto de palestras, seminários, encontros, estudos, abrindo portas para os frequentadores e trabalhadores ampliarem sua visão sobre o assunto, fugindo dos dogmatismos e posições baseadas em achismos, entendendo que o Espiritismo não condena ou afasta, porém esclarece e educa. Recordemos a clássica máxima que Emmanuel nos descortina: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. A orientação sobre todas as tendências do ser humano, sobre a conduta que será melhor durante a vida, o conhecimento da personalidade de nossos filhos, a mensagem positiva que devemos passar-lhes para terem uma existência saudável e equilibrada, todas as informações que compete aos pais transmitir aos filhos deverão ser efetivadas no ambiente doméstico, templo sagrado, onde o espírito encarnado reinicia sua caminhada buscando retificar males passados, ratificar virtudes conquistadas e construir novas edificações no campo da evolução espiritual. Indubitavelmente, no lar surgirão os primeiros esclarecimentos por uma sexualidade sadia, equilibrada e voltada aos seus verdadeiros objetivos. E se o lar é o ambiente principal para este trabalho de preparação, obviamente os pais serão os primeiros e grandes professores dos filhos. Não simplesmente professores em aulas de biologia e anatomia, mas professores da moral elevada e da afetividade equilibrada,
pois deverão cultivar no coração dos filhos princípios superiores que lhes despertem bons sentimentos e tendências retas, aprendendo a situar a própria sexualidade como um campo produtivo e fértil de conquistas. Ensinar a arte de manusear essa energia que nos será imprescindível em todas as nossas realizações na vida e nos será indispensável para sermos felizes e cumprirmos nossa programática espiritual que assumimos ao reencarnarmos. Novamente, em Emmanuel, encontramos a confirmada a responsabilidade dos pais. Consideramos que os pais são os mestres da educação sexual de seus filhos. Assim, antes que a escola ensine conceitos quaisquer sobre educação sexual, deverão os pais transmitir-lhes orientação segura, com muito amor, paciência e discernimentos, tarefa que é indelegável, não esperando de professores, educadores do mundo, o que aprendam no passar dos anos, com os colegas e amiguinhos, conceitos deturbados, ideias equivocadas, e vendo no ser humano apenas um brinquedo, onde a satisfação seja o prazer físico. Não percamos de vista o fato de que nossos filhos não são espíritos em caminhada inicial no mundo. São almas que vêm de experiências milenares, onde já acertaram e erraram muitas vezes em matéria de afetividade, por isso chegam até nós, trazendo acertos e desacertos. Afinal, não podemos esquecer, concordando com Santo Agostinho, desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus, que traz de sua existência anterior. A pergunta quanto ao que devemos ensinar está na simples resposta de que, ao educarmos nossos filhos como seres integrais, buscando inserir neles as virtudes, tais como o perdão, o respeito, a tolerância, a paciência, o carinho, o amor, o discernimento, o equilíbrio, a indulgência, a fraternidade, o bom senso e tantas outras virtudes, estaremos ensinando-os a ter uma vida afetivo-sexual com equilíbrio e respeito ao semelhante, bem como estaremos nele combatendo o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ambição desmedida, o desejo irrefreado, etc. Com o companheiro Walter Barcelos, temos magistral interpretação. A educação sexual da criança não poderá ser entendida como um trabalho à parte dentro do programa da educação. O trabalho da educação é um só. O que difere é somente quanto à instrução. O sexo está implicitamente ligado à personalidade, ao sentimento, ao afetivo, ao caráter da criatura humana. Educação sempre será algo mais que vestir, alimentar e dar bens materiais a nossos filhos. A grande tarefa é prepará-los para as dificuldades e lutas que enfrentarão no mundo, onde terão suas virtudes testadas e seus vícios provocados. Neste embate permanente, dependerá de cada um vencer ou cair provisoriamente. E com os recursos que estiverem carregando, frutos das orientações recebidas no lar, é que conseguirão alcançar ou não os objetivos. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Nem tudo que pesa é nosso. Já nos demos conta de que algumas vezes estamos carregando peso em demasia? Tudo parece recair sobre nossas costas. A família, o trabalho, os cuidados com o corpo, os cuidados com a alma. Some-se a isso os problemas do mundo, a insegurança, o sustento financeiro, as expectativas dos outros, a necessidade de estarmos conectados para não nos sentirmos excluídos da sociedade. Tudo pesa, e pesa muito. Será que precisamos abraçar todo esse peso? Alguns nos deixamos afetar por tudo. Somos almas que andamos de portas escancaradas. Qualquer vento entra, qualquer tempestade faz uma grande bagunça. Se temos andado com portas e janelas abertas,
precisamos de disciplina e silêncio interior. Precisamos organizar nossos pesos, nossas responsabilidades. Saber destacar o que é nosso e o que não é. O que podemos controlar e o que não podemos. O que é para agora e o que é para depois. Mesmo na esfera da família, onde estão nossas maiores responsabilidades, precisamos de disciplina dos pensamentos e emoções. Como pais, por exemplo, se formos esmagados pela ansiedade, pelas expectativas exageradas antes da hora, estaremos carregando pesos desnecessários. Certamente, presenciamos a situação em que, num tom de brincadeira, amigos falam para o pai de uma menina de 4 ou 5 anos. Já pensou na adolescência? Primeiro namorado? Essa vai dar trabalho. E quase morremos do coração só de imaginar. Naturalmente, trata-se de uma brincadeira. Mas ela demonstra muito bem como temos esse costume de antecipar sofrimentos, de carregar pesos antes da hora, de criar tensões sem necessidade. Alguns de nós, mesmo com os filhos adultos, donos de si, continuamos carregando aquele mesmo peso da primeira infância, quase que as mesmas preocupações. Será que estão bem? Será que estão se alimentando bem? Será que fulano está tratando bem a minha filha? Acabamos nos envolvendo em demasia na vida dos filhos, prejudicando o seu desenvolvimento. Esquecemos de soltar e vamos carregando um peso que não precisa ser nosso. Podemos também colocar referências e expectativas exageradas, distorcidas, para nós mesmos. Elegemos ídolos, modismos, meios de vida esdrúxulos, baseados nessa ou naquela crença, por vezes debaixo da bandeira de uma suposta saúde do corpo físico, e acabamos nos escravizando. Peso demais. Peso demais que nos prejudica a máquina corporal a longo prazo, em nome da beleza, do fisiculturismo, pois colocamos na mente, eu preciso. Será que precisamos mesmo de todo esse peso? Vale a pena a reflexão. Com um pouco de silêncio interior e disciplina, perceberemos que nem todo o peso que carregamos precisa ser nosso. Elejamos o que ler, o que assistir, com o que nos preocupar e em que momento. Isso é disciplina de pensamento. Do contrário, o esgotamento chega antes do que imaginamos e de formas que nos deixarão bastante infelizes. Lembremos, nem tudo que pesa é nosso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, intermediário junto ao Pai, caminho, verdade e vida, caminho pelo qual devemos seguir, Senhor, seus preceitos, seus passos através do seu Evangelho, de luz, de paz, de amor, maior tratado de moral universal, que os homens já passaram os olhos. Portanto, Senhor, renove-nos a fé, a esperança em dias melhores e que sua paz esteja com todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu.
Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.